Iniciar a gravação aqui da nossa aula, nono ano B, função do segundo grau. Conceito é o mesmo, lembrando que nós temos todas as vezes na equação do segundo grau, nós temos lá f de x é igual a que multiplica o x quadrado mais o b que multiplica o x mais o c. Então essa é a lei que nós vamos trabalhar. Ok? Sempre embasado nela. Nós já estamos cansados de trabalhar com a equação do segundo grau. Certo? Então só vamos rever os conceitos. Então eu tenho que encontrar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C na função dada. Certo? Então, o que acontece? Eu vou encontrar o zero da função. Para eu encontrar o zero da função, qual que é a condição? Qual que é a condição para eu encontrar o zero da função? Meu y tem que ser igual a zero. Portanto, eu vou pegar a minha função do segundo grau, x quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. Igualei a zero porque eu vou encontrar o zero da função, ou seja, as raízes. Então, diante disso, eu vou encontrar os coeficientes, ou seja, o A, o B e o C. O A é o termo que multiplica o x quadrado. Quem está multiplicando o x quadrado aqui? Não tem nada na frente, é 1. Portanto, o meu A vale 1. Leve em consideração o sinal, que nesse caso não tem nada, ele é positivo. O B é meu termo que está multiplicando o x. Quem que está multiplicando o x aqui? Menos 8. Ok? Leve em consideração o sinal, menos 8. E o C, sempre o termo independente, ou seja, ele não depende de x. O meu C vale quantos? 7. Não coloquei sinal, o que acontece? Automaticamente, ele é positivo. O C, ele define o que para nós? O que o termo independente vai definir? Onde? O que o C define para nós? Oi? Onde? O C intercepta o eixo Y. Então, onde intercepta o eixo Y, em C, ou seja, no termo dependente. Então, qual que é a coordenada aqui? 0 para X e 7 para Y. Até aqui, tudo bem? Sim. Então, já tem isso daqui a princípio. O meu A é maior ou menor que 0? 1 é maior que 0, positivo. Se o A é maior que 0, a parábola tem a concavidade voltada. Ou seja, ela tem esse sentido aqui. Ficou claro? Sim. Dúvidas? Não. Então vamos dar sequência. Zero da função eu encontro as raízes. Eu tenho o coeficiente A, o B e o C. Ou seja, eu tenho os três termos. Os três termos têm valor numérico. Se eles têm valores numéricos, a função é completa ou incompleta? Completa. Se a função é completa, tem duas situações para nós encontrarmos as raízes. Certo? Ou eu encontro discriminante, que é o delta, cuja fórmula vocês já sabem, que é b ao quadrado menos 4ac, e depois eu jogo na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Uma das opções. E a outra, qual que é a outra opção? Método da tentativa, ou seja, soma e produto. A soma eu tenho que lembrar que a fórmula é menos b sobre a, e o produto, a fórmula é o quê? C sobre a. Só que se eu fizer pelo método da tentativa e verificar que está dando muito trabalho, esqueça o método da tentativa, o que eu faço? Volto no Bhaskara, no discriminante delta, e faço o Bhaskara, que vai ficar bem mais fácil. Ok? Então, o que nós já temos de informação aqui, ó?
isso daqui apenas. Ou seja, que a parábola vai fazer isso aqui, ó. Que esse cara aqui vale quantos? 7. Eu não sei meu x1 e não sei meu x2. Só que se eu encontrar o discriminante, de acordo com o discriminante, eu consigo verificar se eu vou ter raiz ou não? Vocês lembram das condições do discriminante? Tem que lembrar. Isso não pode esquecer. Então, eu vou encontrar o delta para eu verificar se essa equação do segundo grau possui raiz ou não. Ou seja, o que acontece? Se o meu discriminante for maior que zero, qual que é a condição? Tem raiz. Oi? Tem raiz. Mas qual que é a condição? Se o meu discriminante for maior que zero. Duas raízes diferentes. Exatamente, ela possui duas raízes reais e distintas. E se o delta for igual a zero? Possui duas raízes reais iguais. E se o delta for menor que zero? Não possui raízes reais. Isso mesmo. Estudar, meu irmão. Tem jeito. Tem que estudar. Certo? Então vamos lá. Vamos para o delta. Discriminante. Que é a mesma coisa que o delta. Fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Faça a substituição dos valores. O meu B vale quantos? Eu já especifiquei aqui, ó, menos 8. Então eu vou fazer a substituição. Lembrando que se ele é negativo, convém dentro do parênteses. Menos 8 e eleva ao quadrado. O menos 4, isso daqui é fórmula, eu não posso alterar. Apenas copiei. Menos e o 4. Ficou claro? Alguma dúvida até aí? Meu A vale quantos? 1. Fiz a substituição. Ó. Meu A aqui vale 1. Só substituir. E o meu C? 7. Menos 8 ao quadrado dá quantos? 64. Positivo ou negativo? Por que dá positivo? Ah, o quê? Porque menos 8 vezes menos 8. 8 vezes 8 Todo número negativo elevado a um expoente par tem como resultado sempre positivo. Então, menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Menos com menos dá mais, e 8 vezes 8, 64. Não tem nada é positivo, não tem nada é positivo. Jogo do sinal. Menos com mais, menos. E menos com mais, menos. Então vai ficar menos aqui. Ficou claro, sim ou não? Sim. 4 vezes 7 dá quantos? 20? Não entendi. 28. E o que é 64 menos 28? 36. Ou seja, o meu delta aqui, ó, ele é o quê? Maior que zero. Meu delta é maior que zero. Qual que é a condição? Possui duas raízes reais e distintas. Então vamos lá. Novamente. O que nós temos? O gráfico. Então o que eu sei? Que esse carinha aqui é o 7. Aqui eu vou ter o x1 e aqui eu vou ter o x2. Porque ele falou, nós, de acordo com o discriminante, eu já tenho certeza que eu vou ter um x1 e vou ter um x2. Só que ela pode ser assim, ou também ela pode ser assim. Meu x1 aqui e meu x2 aqui. Então tem essas duas possibilidades.
Só que para eu ter certeza, o que eu tenho que fazer? Encontrar quem? As raízes, né? A fórmula de Bhaskara. Como eu já tenho o meu discriminante, eu encontro as raízes. Ficou claro, sim ou não? Sim. Então vamos na fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara é o quê? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Esse menos é fórmula, eu copio. O meu B equivale a quantos? Menos 8, ele aqui, ó. Então vai ficar menos 8. Não pode esquecer de colocar no parênteses. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que nesse caso o nosso delta é 36. Dividido por 2 vezes A. O A, nesse caso, vale quantos? 1. Sempre o meu A vai ser 1? Não. Não, vai depender da equação do segundo grau. Pode ser negativo, pode ser 2, pode ser 3, pode ser menos 2, pode ser menos 3. Oi? Exatamente. Qualquer valor numérico. Ele tem que ser diferente de zero. Certo? Então, 2 vezes 1. E menos com menos dá o quê? Mais. Mais ou menos, raiz quadrada de 36, quantos que é? 6. Ou seja, que número vezes ele mesmo dá o número que está dentro da raiz? É o 6. 6 vezes 6, 36. E 2 vezes 1, 2. Ficou claro? X1. Então vamos encontrar a primeira raiz. Daqui eu tiro meu X1. 8 mais 6 dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7. E o X2? 8 menos 6 dividido... Por que menos? Ué, ora, se eu peguei o positivo aqui, agora eu faço o quê? Pego o negativo. Ok? 8 menos 6 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Agora eu vou para o gráfico. Aqui é 1. Aqui é o 7. Aqui é o meu X1, o X2. E aqui é o 7 do eixo Y. Portanto, eu sei que a minha parábola vai fazer isso aqui. Passa aqui. Chega aqui. E sobe. Até aí tudo bem? Nós paramos aí. Certo? Até aqui, todo mundo tem condições de chegar e fazer o exercício. Ou alguém não tem, meu irmão? Não tem? Corta. Aí fica difícil, né? Depois vai falar que não sabe. Você é estudante aí, O carinha Vamos lá, então o que acontece? Nesse caso, até aí, alguma dúvida? Molezinha, né? Ah, não entendi. Lá no canal tem todas as aulas. Tem que pegar para estudar. Já falei para vocês. Agora, se não tá afim, meu irmão, aí eu quero ver lá na frente. Então, agora o que nós vamos aprender? Esse cara aqui, ó. Ou seja, quando ele vem aqui, ó, e ele atinge o seu ponto mínimo, esse cara quem que é? O vértice. Vértice, isso aí. Certo? O que vai mudar? Nada, nós só vamos acrescentar algo a mais. Encontrar quem? O X do vértice e o Y do vértice. É isso que vai acrescentar. Vocês já têm condições de chegar até aí? Agora nós só vamos encontrar o valor mínimo que ela atinge.
E depois, o valor máximo que ela atinge. Só isso. Então, qual que é o... Nós temos o x do vértice. O que é o x do vértice? Então, basta eu pegar aqui, ó. Se eu subir aqui, ó, eu quero saber qual que é essa coordenada aqui, ó. Então, essa coordenada quem que é? X do vértice. Se eu rebater aqui, ó, pro eixo y, esse carinha quem que é? O y do vértice. Então, eu quero encontrar o x do vértice. Qual que é a fórmula do x do vértice? X do vértice menos b sobre 2a. É isso. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Só isso. O que vai alterar? Nada. Por quê? Menos b. O b, quem que é? O coeficiente. Eu tenho. O a eu também tenho. O delta eu encontrei. O delta eu encontrei. E o a eu também tenho. Então vamos lá, olha lá. Esse menos não é da fórmula? O meu b aqui vale quantos? Menos 8. Então vai ficar menos 8 dividido por 2 vezes a. Meu a vale quantos? 1. Menos com menos, mais. O que é 8 dividido por 2? 4. Então meu x do vértice vale quantos? 4. Então esse cara aqui é 4. Só isso. E meu y do vértice? Joga na fórmula. É menos delta. Meu delta vale quantos? 36. Então é menos 36 dividido por 4 vezes a. O meu a vale quantos? 1. 4 vezes 1 dá 4. O que é 36 dividido por 4? Vai ficar menos 9. Então esse cara aqui vale quantos? Menos 9. Pronto. Quer dizer que o meu valor mínimo que ele atinge, olha lá, não é esse cara aqui, ó. Então quem que é o valor mínimo que ele atinge? Menos 9. Só isso. Difícil? X do vértice e Y do vértice. Então vocês vão encontrar exercício, inclusive eu até separei final de semana, eu estava vendo algumas atividades, exercícios que caem em vestibular, em faculdade renomada, federal, estadual, que fala sobre isso. Equação de segundo grau. E vocês têm condições de fazer o exercício. Né? Porque ele vai falar qual foi o ponto máximo, qual foi o lucro máximo. Aqui na parábola, aqui, o que acontece? Vai ter exercício, tem exercício que ele vai falar assim, ó, você vai descer, então, qual foi o lucro mínimo ou prejuízo? O que significa? O ponto mínimo que ele encontrou, que ele atingiu, que é esse cara aqui, ó. Ou então, quando nós tivermos uma parábola voltada para baixo, qual foi o lucro máximo que a empresa atingiu? Quem que é o lucro máximo? É isso aqui, ó. Você vai encontrar quem? O y do vértice. Você tem a fórmula. Vai mudar? Não, não vai alterar. Ficou claro em relação x do vértice e y do vértice? Mudou alguma coisa? Não. Nós pegamos o que nós já sabíamos, estudo de caso da função do segundo grau. Estamos aprimorando o nosso conhecimento. Vocês já têm conhecimento sobre isso. Nós só acrescentamos agora o ponto mínimo que ela atinge. E o que é o ponto máximo? O que vai mudar? Nada, a fórmula é a mesma. Só vai mudar o quê? Os coeficientes. Ficou claro? Alguma dúvida em relação a isso? Molezinha, né? Aqui, 15 páginas. Vou pegar aqui uma equação agora negativa.